Reha vai buscar os filhos para levar para a escola. Karsu diz que precisa falar com ele sobre algo importante. Pede para ele entrar. E conta que um dos inimigos do Hassan e do Átila sequestrou o filho deles. E o Átila foi salvá-lo. Karsu diz que não sabia se devia contar para ele ou não, mas não queria esconder dele uma coisa assim. Reha diz que ele é o pai daquelas crianças e não Átila, e sempre tem que ser o último a saber das coisas. Karsu diz que ficou sabendo de tudo à noite e sente muito. Reha pergunta se o filho está bem. Karsu diz que sim. Reha diz que fica mais calmo e pede para ela explicar tudo para ele de novo, desde o começo. Hassan diz a Omé que o trabalho dele agora será somente informá-lo sobre a senhora Phyllis. Omé conta que Lali é a nova administradora do condomínio e diz que a senhora Phyllis foi despedida. Hassan diz que a pobre da Phyllis sempre tem problemas. Reha diz para Karsu não chorar que ela não tem culpa de nada. Karsu fica surpresa com a atitude e o apoio que recebe dele. Reha diz que ela não sabia que isso ia acontecer. Admite que brigou com Átila, mas a única coisa que queria é que ela visse como ele é perigoso. Reha diz que isso está no passado e fica feliz por não ter acontecido nada com o filho deles. Karsu diz que sente muito. Com toda a sua falsidade, Reha diz que vão superar aquilo. Ela é uma mãe maravilhosa, mas pede para ela não ver o Átila e o Hassan mais. Karsu diz que não quer vê-los mais. Aquilo acabou. Phyllis conversa com Turkan sobre as dificuldades financeiras que estão passando. Karsu diz a Chevit que vai deixar o trabalho e precisa do dinheiro que tem para receber. Chevit diz que vai falar com o chefe. Átila conta para o pai que Karsu está sabendo de tudo e coloca a culpa nele. Hassan diz que não quer que aconteça nada com eles e se Átila está com raiva, imagina como ele está também. Átila diz que aquela família está sofrendo muito. Aquele infeliz encontrou o ponto fraco deles e está usando para aproveitar deles. Eles têm um problema muito grande. Hassan diz que sabe, já está buscando uma solução e ele pode confiar nele. Átila diz que uma parte sua quer acreditar nele, mas a outra... Hassan diz que prefere morrer se não puder proteger os filhos e tem muito orgulho dele. Chevit chega, diz que Karsu está se demitindo e pergunta o que fazem agora. Átila diz que é normal, ele faria a mesma coisa. Hassan diz que vai falar com a Karsu. Hassan diz a Karsu que eles têm uma conversa pendente e foi vê-la para poderem continuar. Karsu diz que sim, porque ele teve que sair correndo quando ficou sabendo que tinham sequestrado Dennis. Hassan diz que é verdade e sente muito mesmo. Quem dera tivessem sequestrado ele. Ela pode acreditar que ele não quer que aconteça nada com o filho dela. Karsu diz que o que a preocupa nesse momento é proteger os seus filhos. Hassan diz que querem ajudar ela e a família dela. Ele e o Átila se importam muito com a segurança deles. Karsu diz que não precisa, o agradece, mas diz que a única coisa que quer é não ver ele. Hassan diz que o Átila entende ela melhor do que ninguém e só vai falar mais uma coisa e depois deixará ela tranquila. Hassan diz que há dois tipos de pessoas que nos conhecem: as que passaram pelas mesmas coisas que a gente e as que nos amam com todo o seu coração. Ele sai, deixando Karsu pensativa. Reha conta para Lali o que aconteceu com Dennis e diz que lhe custou muito manter o controle na frente da Karsu. Lali diz que imagina que ele tem um plano. Reha diz que claro que sim, a Karsu agora vai pagar muito caro, vai sofrer pelos momentos que o desprezou, ela vai se arrepender de cada coisa que fez para ele. Lali diz que o apoia e quer que ele faça com que Karsu e a sua família sofram de uma vez. Essa Lali nojenta também é uma imunda porcaria de mulher. Chevit paga Karsu e diz que todos gostam muito dela, principalmente o chefe dele. Karsu diz que também gosta deles. Júlia leva flores para Hassan. Diz que quer fazer um jantar em comemoração à sua mãe e gostaria que fosse no restaurante dele. Hassan diz que será um prazer e farão o melhor que podem. Júlia diz que pensou em ir ao restaurante mais tarde com a sua filha para experimentar alguns dos pratos dele. Hassan diz que ficarão esperando por elas. Júlia encontra Phyllis na rua e não perde a oportunidade para irritá-la. Júlia diz que foi ver o senhor Hassan porque ele insistiu muito que queria flores da sua loja. Phyllis diz que fica feliz porque parece que eles se dão muito bem.
Júlia diz que muito. Hassan e ela são bons amigos. Ele a convidou para jantar à noite e agora estão planejando um jantar especial em honra à mãe dela. Júlia diz que Hassan é um cavalheiro, um homem admirável. Phyllis diz que Júlia pode continuar admirando Hassan, que ela está muito ocupada. Júlia diz para Phyllis ir até a sua floricultura e quando se afasta dela, diz para si mesma: essa mulher gosta do Hassan, mas eu não vou facilitar as coisas para ela. Nervosa, Phyllis vai falar com Hassan. Hassan diz a ela que sente muito por tudo o que aconteceu. Phyllis diz que sequestraram uma criança inocente, que ele não espere que ela o perdoe assim tão facilmente. Hassan diz que ela tem razão e não há nada que possa justificar aquilo. Phyllis pede para ele e Átila ficarem longe da sua família. Hassan diz que será como ela quiser. Morrendo de ciúmes, Phyllis diz: e fique sabendo que a partir de agora você já pode comprar flores para sua amiguinha. Hassan pergunta de quem ela está falando. Phyllis diz que é da florista, a nova pretendente dele. E sai. Ipek chega à cafeteria com duas amigas. Uma delas diz ao Homé que já conhece ele da faculdade e dá em cima dele. Ipek fica com ciúmes. Randê vai até o escritório de Selvin e pergunta se ela se lembra dela. Selvin diz que sim, ela é uma amiga da família do Reha. Randê diz que vai explicar para ela quem é. Dá uma bofetada nela e a agarra pelos cabelos. Reha chega e faz Randê soltar a Selvin. Furiosa, Randê diz a Selvin que ela não vai colocar nenhuma mão em cima do seu homem. Reha recrimina Randê por ter atacado uma das suas funcionárias. Randê diz que leu as mensagens dele e se ele continuar mandando mensagens daquele jeito para Selvin, vai quebrar as mãos dele. Reha diz que vai falar com Selvin e sai morrendo de rir, se achando por estarem brigando por ele. Irmak diz à mãe que já conseguiu um trabalho. Amanhã começa a trabalhar em casa embalando sabonetes. Reha continua falando para Selvin que Randê é uma amiga da família. Selvin pergunta como é possível que ele seja tão mentiroso e sem vergonha. Diz que não pensa em ficar ali mais, dá adeus e vai embora. Átila tenta conversar com Karsu, mas ela está decidida a ficar longe dele. Karsu diz que não quer que nenhum dos filhos acabe sofrendo por culpa dele e pede para ele não voltar a se aproximar deles. Karsu se afasta, chorando, e Átila também chora. Eles sofrem com a separação. À noite, as amigas de Tilson estão na casa dela e ela pede para a mãe comprar pizza e hambúrguer. O entregador chega, mas Karsu não tem dinheiro para pagar por tudo e fica só com as pizzas. Homé chega ao condomínio e vê o entregador no portão, reclamando por não terem ficado com todo o pedido. Homé pergunta ao entregador de quem era o pedido. O rapaz diz que são dos moradores da Casa 5. Homé liga para Dilavé e conta sobre a situação na casa de Phyllis. Dilavé diz a Hassan que Homé ligou para ele e disse que a senhora Phyllis e as filhas pediram comida, mas não puderam pagar. Hassan diz para ele chamar Homé para levar comida para a casa de Phyllis. Agradeço você por ter acompanhado mais um resumo da novela Coração de Mãe. E não se esqueça de deixar o seu like se tiver gostado do vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.